Olá, é muito bom ter você aqui. Este é mais um capítulo do livro Mensagens Escolhidas Volume 1, escrito por Ellen Goldwhite. Para você ter acesso ao conteúdo completo deste livro e outras obras desta extraordinária escritora é só acessar as playlists do nosso canal. Diariamente nós publicamos aqui um novo capítulo de uma obra de Ellen White. Para receber a notificação de quando postarmos os próximos capítulos, não se esqueça de inscrever-se neste canal e ativar a notificação do sininho. Se estiver gostando, deixe seu like e compartilhe este conteúdo em seus grupos de WhatsApp. Boa audição! Gratidão! Mensagens Escolhidas Volume 1 Capítulo 18 Apelos Especiais no Ministério Público. Em Battle Creek nos primeiros tempos. Assisti à reunião na igreja de Battle Creek. Falei com liberdade ao povo mais ou menos 1 hora acerca da queda de Adão que trouxe miséria e morte, trazendo Cristo vida e imortalidade à luz mediante sua humilhação e morte. Senti dever instar com o povo quanto à necessidade de inteira consagração a Deus, a santificação de todo o ser, alma, corpo e espírito. Falei sobre a morte de Moisés e a visão que ele teve da prometida terra de Canaã. Houve profundidade de sentimento na congregação. Ao reunir-nos naquela tarde, chamamos à frente os que desejassem ser cristãos. 13 pessoas atenderam. Todas testificaram do Senhor. Foi uma boa obra. Trabalho diligente em Tittabawassee, Michigan. Houve reuniões durante o dia inteiro. Meu marido falou de manhã, irmão Andrews à tarde. Prossegui com observações por bom espaço de tempo, instando com os que se haviam interessado por meio das reuniões a começar daquele dia em diante a servir a Deus. Chamamos à frente os que desejavam iniciar naquele dia o serviço do Senhor. Bom número atendeu ao apelo. Falei várias vezes rogando que as almas rompessem com os laços de Satanás e começassem então. Uma mãe foi ter com seu filho, chorando e suplicando-lhe. Ele parecia duro, obstinado, inflexível. Ergui-me então e, dirigindo-me ao irmão D, roguei-lhe que não se pusesse no caminho de seus filhos. Ele sobressaltou-se, depois ergueu-se, falou, disse que começaria naquele dia. Isto foi ouvido com alegria de coração por todos. O irmão D é um homem precioso. O marido da irmã E ergueu-se então e testificou que seria um cristão. Ele é homem de influência, advogado. Sua filha estava ansiosa em seu assento. O irmão D acrescentou então suas súplicas às nossas. A irmã D também por seus filhos. Rogamos e por fim prevalecemos. Todos foram para frente. Os pais de todos os filhos e outros pais lhe seguiram o exemplo. Foi um dia de regozijo. A irmã E disse que era o dia mais feliz de sua vida. Boa recreação em Battle Creek. Falei à tarde sobre 2 Pedro. Falei com espontaneidade. Depois de falar por 1 hora, convidei os que desejavam ser cristãos a ir para a frente. De 30 a 40 pessoas se dirigiram calmamente, sem agitação, para a frente e ocuparam os primeiros bancos. Falei com eles acerca de fazer uma entrega completa a Deus. Tivemos um período de oração pelos que foram para a frente. Muito precioso período de oração. Os que queriam o batismo foram solicitados a demonstrar isto. Bom número levantou-se. Depois de alguma hesitação, a resposta. Falei à tarde em Stanley, Virgínia, acerca de João 17, verso 3. O Senhor me deu muito de seu Espírito Santo. A casa estava cheia. Chamei à frente os que desejassem buscar mais fervorosamente ao Senhor, e aqueles que se desejassem entregar ao Senhor inteiramente em sacrifício. Por algum tempo ninguém se moveu, mas pouco depois muitos foram para a frente e deram testemunho de confissão. Tivemos precioso período de oração e todos se sentiram quebrantados, chorando e confessando seus pecados. Quem dera que cada um compreendesse. Início da obra na Suíça. Sábado e domingo foram períodos preciosos. O Senhor abençoou-me especialmente ao falar domingo à tarde.
Ao fim do discurso foi feito um convite a todos quantos desejassem ser cristãos e a todos os que sentiam não ter viva ligação com Deus para que fossem à frente, a fim de que uníssemos nossas orações às suas em busca de perdão do pecado e de graça para resistir à tentação. Isto era uma nova experiência para muitos, mas não hesitaram. Dir-se-ia que toda a congregação se achava de pé, e o melhor que podiam fazer era sentar-se e buscarem todos juntamente o Senhor. Ali estava uma congregação inteira manifestando sua determinação de abandonar o pecado e empenhar-se mais fervorosamente na obra de buscar a Deus. Depois da oração, 115 testemunhos foram dados. Muitos desses mostravam genuína experiência nas coisas de Deus. Em Cristiânia, Oslo, Noruega. Passamos 2 semanas em Cristiânia e trabalhamos diligentemente pela igreja. O Espírito do Senhor introduziu-me a apresentar claro testemunho. Especialmente em nossa última reunião, apresentei-lhes a necessidade de inteira mudança no caráter, caso quisessem ser filhos de Deus. Insisti com eles quanto à necessidade de profundo arrependimento, confissão e abandono dos pecados que haviam afastado da igreja o doce Espírito de Cristo. Convidamos então à frente os que quisessem tomar decidida posição ao lado do Senhor. Muitos corresponderam. Foram feitas algumas boas confissões e dados fervorosos testemunhos. A determinação indicada pelo erguer-se. Foi feito em Basileia, Suíça, um pedido de que se erguessem todos quantos quisessem fazer daí em diante os mais sinceros esforços para atingir mais elevada norma. Todos se levantaram. Esperamos que isto tenha agora sobre eles o efeito de ganhá-los para Deus e os pensamentos celestes e para fazerem esforços mais diligentes para ser tudo quanto Deus lhes deu poder para serem, fiéis e verdadeiramente devotados soldados da cruz de Cristo. Indiferentes reconduzidos em Basileia. Na tarde do sábado, reunimos-nos outra vez para uma reunião de testemunhos. A bênção do Senhor repousou sobre mim ao dirigir-me novamente ao povo por alguns momentos. Todos os assentos estavam ocupados e foram trazidos outros ainda. Todos escutavam com profundo interesse. Convidei os que desejassem as orações dos servos de Deus a vir para a frente. Todos os que haviam estado indiferentes, todos quantos desejassem voltar para o Senhor e buscá-lo diligentemente, podiam aproveitar a oportunidade. Vários assentos foram prontamente ocupados e toda a congregação se pôs em movimento. Dissemos-lhes que o melhor que podiam fazer era sentar-se mesmo onde estavam, e todos buscaríamos juntos o Senhor confessando nossos pecados, e o Senhor empenhar a sua palavra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, verso 9. Muitos testemunhos foram dados em rápida sucessão e com profundidade de sentimentos, mostrando que os corações estavam tocados pelo Espírito de Deus. Nossas reuniões continuaram de 2 da tarde às 5, e então fomos obrigados a concluir com várias orações fervorosas. Destacada experiência na Austrália. No sábado, 25 de maio de 1895, tivemos preciosa reunião na sala em que nosso povo se reuniu em Fitzroy, no norte. Por vários dias antes da reunião, eu sabia que esperavam que eu falasse na igreja no sábado. Infelizmente, porém, tive forte resfriado e fiquei inteiramente rouca. Senti-me inclinada a escusar-me dessa combinação, mas como fosse minha única oportunidade, disse: irei à presença do povo. E creio que o Senhor atenderá a minhas fervorosas orações e afastará a afonia de maneira que eu possa apresentar minha mensagem ao povo. Aleguei a meu Pai Celeste a promessa: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Lucas 11, de 9 a 13. A palavra de Deus é fiel. Eu pedira e acreditava que seria habilitada a falar ao povo.
Escolhi uma parte da Escritura quando me ergui para falar, porém, ela me foi tirada da mente e senti-me impressionado a falar sobre o primeiro capítulo de 2 Pedro. O Senhor me deu especial espontaneidade no apresentar o valor da graça de Deus. Pelo auxílio do Espírito Santo, fui habilitado a falar com clareza e poder. Ao fim de meu discurso, fui impressionada pelo Espírito de Deus a estender àqueles que desejassem entregar-se inteiramente ao Senhor um convite para irem à frente. Os que sentiram a necessidade das orações dos servos de Deus foram convidados a manifestá-lo. Cerca de 30 foram para a frente. Entre esses achavam-se as esposas dos irmãos F, as quais, pela primeira vez, manifestavam o desejo de aproximar-se de Deus. Meu coração encheu-se de indizível reconhecimento pelo gesto dessas duas mulheres. Pude ver então por que fora tão intensamente movida a fazer esse convite. Eu hesitara a princípio, cogitando se isto seria o melhor a fazer, quando meu filho e eu éramos os únicos, ao que me parecia, a prestar auxílio naquela ocasião. Mas como se alguém me houvesse falado, atravessou-me à mente o pensamento: não podes confiar no Senhor? E disse: falo-ei, Senhor. Se bem que meu filho ficasse muito surpreendido de que eu fizesse um apelo assim em tal ocasião, esteve à altura da emergência. Nunca o ouvi falar com maior poder ou mais profundo sentimento que naquela ocasião. Chamou os irmãos Falkhead e Salisbury à frente, e ajoelhamos em oração. Meu filho tomou a iniciativa, e certamente o Senhor dirigiu a súplica, pois ele parecia orar como se estivesse na presença de Deus. Os irmãos Falkhead e Salisbury também fizeram fervorosas petições, e então o Senhor me deu voz para orar. Lembrei às irmãs F, que pela primeira vez tomavam publicamente posição ao lado da verdade. O Espírito Santo se achava na reunião, e muitos foram movidos por sua profunda atuação. Ao fim da reunião, muitos abriram caminho para a plataforma, e tomando minha mão, pediram-me que com lágrimas orasse por eles. Respondi de coração: eu o farei. As irmãs F foram me apresentadas, e verifiquei que tinham o coração muito brando. A mãe de uma das irmãs que se colocaram agora ao lado da verdade tem sido cruel oponente, e ameaçou que se a filha se tornasse observadora do sábado, não lhe permitiria entrar em sua casa, pois a mãe a consideraria uma vergonha para a família. A senhora F declarara muitas vezes que jamais se uniria aos adventistas do sétimo dia. Fora criada na igreja presbiteriana e educada na ideia de que era muito impróprio uma mulher falar na reunião e que uma mulher pregar era de todo fora dos limites da propriedade. Ela gostou de ouvir os pastores Daniels e Corliss e achou os pregadores muito talentosos, mas não queria ouvir uma mulher pregar. O marido orara para que Deus arranjasse de tal modo as coisas que ela se convertesse pelo ministério da irmã White. Quando fiz o apelo e instei para que fossem para a frente aqueles que sentissem sua necessidade de chegar mais perto de Deus, para a surpresa de todos, essas irmãs foram à frente. A irmã que perdera seu pequenino disse que estava decidida a não ir para a frente, mas que o Espírito do Senhor lhe impressionara tão fortemente o espírito, que não ousara recusar. Sinto-me tão grata, meu Pai Celeste, por sua amorável benignidade em levar essas duas almas a se unirem com seus maridos na obediência à verdade. Visitantes não adventistas respondem na igreja de Ashfield. Convidei todos quantos quisessem entregar-se a Deus em concerto sagrado e servi-lo de todo o coração a que se levantassem. A casa estava cheia e quase todos se ergueram. Achava-se presente uma porção de pessoas não pertencentes à nossa fé e alguns deles se levantaram. Apresentei-os ao Senhor em fervorosa oração e sabemos que tivemos a manifestação do Espírito de Deus. Sentimos que havia sido realmente obtida uma vitória. O chamado especial no colégio de Battle Creek. Falei agora 5 vezes aos auxiliares, classe de enfermagem e aos médicos durante a semana de oração e estou certa de que minhas palestras são apreciadas. Falei 2 vezes no colégio. A última quinta-feira o professor Prescott desejou que eu fosse lá.
Fui e orei e falei à grande capela cheia de alunos. Senti-me à vontade ao falar e apresentar perante eles a bondade e a misericórdia de Deus e a grande condescendência e sacrifício de Jesus Cristo, e o galardão celeste comprado para nós, a última vitória e o privilégio que é ser cristão. O professor Prescott ergueu-se e tentou falar, mas seu coração estava cheio e ele não conseguiu proferir uma palavra por 5 minutos, mas ficou a chorar perante o povo. Então disse algumas palavras. Estou alegre por ser cristão. Falou por cerca de 5 minutos. Depois franqueou a todos falar. Foram dados muitos testemunhos, mas pareceu-me que precisava ser alcançado um grupo que ainda não havíamos conseguido atingir. Chamamos a vir à frente todos quantos sentissem que não estavam preparados para a vinda de Cristo e não tinham evidência de sua aceitação por Deus. Penso que toda a casa se emocionou. Demos então oportunidade para todos exprimirem seus sentimentos, mas tivemos depois de um pouco outro período de oração e a bênção do Senhor pareceu atingir corações. Separamo-nos então em grupos e continuamos a obra por 2 horas mais e o Espírito do Senhor veio de maneira assinalada à reunião. Vários dos que não haviam conhecido coisa alguma de uma fé religiosa, incrédulos do mundo, obtiveram genuína experiência na vida religiosa. E a obra está indo mais e mais fundo. O Senhor está operando e há de operar, assim que preparemos o caminho para Ele, de modo que possa revelar com segurança seu poder em nosso favor. Chamado à frente em São Francisco. Sexta-feira, 21 de dezembro de 1900, fui a São Francisco, onde devia passar a semana de oração. Sábado à tarde, falei à igreja ali, se bem que me achasse tão fraca que tivesse de segurar meu púlpito com ambas as mãos para firmar-me. Pedi ao Senhor que me desse forças para falar ao povo. Ele ouviu minha oração e fortaleceu-me. Tive grande facilidade em falar sobre Apocalipse 2, de 1 a 5. O toque profundo do Espírito de Deus veio sobre mim, e o povo foi fortemente impressionado com a mensagem dada. Depois de eu terminar, todos quantos desejassem entregar-se ao Senhor foram convidados a ir à frente. Grande número correspondeu, e foi feita oração por eles. Vários dos que se adiantaram são pessoas que ouviram recentemente a mensagem adventista e acham-se no vale da decisão. Oxalá o Senhor fortaleça a boa impressão feita sobre eles e possam entregar-se inteiramente a Ele. Oh, como anseio ver almas convertidas e ouvi-las cantar um novo cântico, isto é, o louvor de nosso Deus. Falei domingo à tarde a um grande auditório, muitos dos quais não são de nossa fé. Minhas forças foram renovadas e fui capaz de, sem segurar-me ao púlpito, ficar perante o povo. A bênção do Senhor repousou sobre nós e veio-me acréscimo de força enquanto falava. Como no sábado, os que buscavam auxílio espiritual foram chamados à frente e alegramo-nos ao ver a pronta resposta. O Senhor chegou muito perto ao buscarmo-lo em oração. Obra semelhante em toda a igreja. Sábado, 10 de novembro, visitei São Francisco e falei a uma igreja cheia de gente que tinha ouvidos para ouvir e coração para entender. Depois de eu terminar, o pastor Corliss convidou todos os que desejassem entregar-se a Jesus a irem à frente. Houve pronta e feliz resposta, e foi-me dito que cerca de 200 pessoas foram para a frente. Homens e mulheres, jovens e crianças, abriram caminho para os bancos dianteiros. O Senhor se agradaria de ter um trabalho semelhante feito em toda a igreja. Muitos não puderam ir à frente devido a estar o salão tão cheio. Todavia, os semblantes animados e os olhos lacrimosos testificaram de sua determinação. Estarei ao lado do Senhor. De agora em diante, buscarei diligentemente atingir mais elevada norma. Resposta na Assembleia Geral de 1909. Meus irmãos e minhas irmãs, buscai ao Senhor enquanto Ele se pode achar. Virá o tempo em que os que desperdiçaram seu tempo e oportunidades desejariam havê-lo buscado. Ele quer que vos conserveis na linha da razão e na do trabalho.
quer que vades a nossas igrejas a trabalhar zelosamente para ele, quer que organizeis reuniões para os de fora das igrejas, para que aprendam as verdades desta última mensagem de advertência. Há lugares em que sereis recebidos com prazer, onde almas vos agradecerão por ir em seu auxílio. Que o Senhor vos ajude a lançar mão dessa obra como nunca dantes o fizestes. Falo-eis. Erguer-vos-eis aqui e dareis testemunho de que fareis de Deus vossa confiança e vosso ajudador. Levanta-se a congregação. Orando. Graças te dou, Senhor Deus de Israel. Aceita esse compromisso deste teu povo. Põe sobre eles o teu espírito, seja neles vista a tua glória. Ao falarem eles a palavra da verdade, vejamos nós a salvação de Deus. Amém.